Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um caso muito triste que aconteceu aqui em Goiânia, que envolve libertação animal, que envolve toda a política pública sobre meio ambiente, né? Envolve também o zoológico de Goiânia, que já está abandonado há muitos anos e há várias discussões. E para isso a gente vai conversar com a Adriana Andrade. Ela é zootecnista. Deixa eu só arrumar um negócio aqui. Ela já tá aqui, mas rapidinho, gente. Tô meio desconcentrada hoje, mas vamos lá. Olá, Oi, tudo bom? tudo. Eita, não tô te ouvindo muito bem. Agora melhorou? Talvez seja o meu celular. Não sei. Mas vamos lá, acho que dá pra ouvir sim. Eu tô Boa te ouvindo noite. perfeito. Hã? Boa noite. Eu tô te ouvindo perfeito. Tá bom então. Acho que é o meu celular mesmo. Tem alguma questão aqui. Ah, entendi. Boa noite, querida Adriana. E aí, Mari, tudo bem? Tudo bem, e você? Joia. Bom, eu estava te apresentando aqui para o pessoal. Ixi, tá dando eco na minha voz. Mas vamos tocando. A gente vai falar hoje sobre o caso muito triste, né, do urso Robinho, que aconteceu aqui em Uhum. Goiânia. Um caso que ganhou grande repercussão na mídia e que nos suscita várias questões, né, sobre causa animal, sobre libertação animal, que é muito diferente de falar de causa animal. Uhum. E aí a gente também vai falar com, além de você ser zootecnista, também você é ecossocialista, né? Então a gente vai Isso. falar sobre todas essas questões. Eu queria que você começasse se apresentando para a gente, inclusive contando por que que você não atua na sua área, que é uma questão que você sempre fala nas nossas reuniões Sim. e tudo mais. Uhum. O que que não, o que que te fez não querer atuar na área de zootecnia? E aí a gente emenda no papo. Certinho. Então, eu nasci em Anápolis, mas moro aqui em Goiânia desde 1 ano de idade, então praticamente sou goianiense, né? Fui criada aqui. É, Minha família é toda de tradição muito rural. Meus pais nasceram na roça, os dois, cada um numa cidade, mas todos em zona rural. E devido a essa tradição bem rural, assim, eu resolvi fazer zootecnia. Eu tinha uma ideia sobre o curso, sobre o cuidado com animais e tal. Só que a zootecnia é um curso bem voltado, praticamente só voltado para exploração de animais de produção, né? É, Inclusive, um dos conceitos assim que a zootecnia tem é você criar o animal assim para ele ter o máximo de produção dele no menor tempo possível para gerar o maior lucro para o produtor. Então, assim, é uma coisa assim, é bem exploratório mesmo. Eu cheguei a trabalhar em empresa de nutrição animal, né, com sal mineral, vendendo ração e tudo mais. E bem nessa época que eu estava numa empresa, aconteceu o primeiro episódio da Vale, que foi o de Mariana. E a empresa era uma cliente muito grande da Vale. E assim, todo mundo tratava aquilo normal, sabe? Fingindo que não estava acontecendo nada e tal. Aí eu falei, gente, isso aqui foi assim, uma das primeiras coisas que me deixou muito indignada, sabe? Logo eu saí dessa empresa. é, E aí, assim, isso tudo também começou a culminar com o início também da minha militância. Eu tive, primeiro, eu fui criada em igreja, em família muito católica. Minha mãe sempre foi muito atuante em movimentos sociais dentro da igreja católica, SEBs, pastorais, tudo mais assim. E ela sempre levava a gente para participar em manifestação, grito dos excluídos, campanha da fraternidade. E foi assim que eu comecei, assim, a minha
militância, assim, digamos desse jeito, né? E em 2018, quando infelizmente aconteceu a execução da Marielle, aquilo me tocou muito. Eu já estava começando a criar uma consciência maior sobre a militância, sobre a esquerda e tudo mais, e aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, agora realmente eu tenho que me organizar, não dá mais para ficar só nessa de ficar fazendo post no Facebook. A gente tem que tomar uma atitude. E como eu já conhecia algumas pessoas, e aí o pessoal, assim, sempre eu tive uma proximidade com o pessoal, ano passado, me filiei no PSOL, entrei numa organização ecossocialista, graças a um grupo de estudo que eu comecei a fazer parte, que era a Sara que conduzia, um grupo de estudo sobre ecossocialismo. A gente foi fazendo umas leituras e aquilo foi me levando a ter uma consciência maior. E hoje eu estou aí no PSOL, organizada, não estou mais na organização que eu estava, eu estou independente, mas assim, sigo ainda nesse grupo de estudo, a gente segue estudando o ecossocialismo, segue estudando o bem viver, e isso é uma coisa assim, que é muito importante para mim, além do feminismo também, né? Então, assim, eu sempre falo, o feminismo me levou para a militância ecossocialista. E hoje eu vi a transativista, a transcomunista, né? Fazendo um post exatamente falando sobre isso, que a forma que o feminismo levou ela para o ecossocialismo e para outros tipos de militância. E isso aconteceu comigo também. E Que estamos aí hoje. lindo, que lindo, Dri. Muito bonita a sua história. Eu sou muito chorona. Eu queria te mostrar uma coisa que eu coloquei aqui do lado, mas que na verdade é o que eu faço oração todo dia. São Olha, São Francisco. Você falou da Francisco, sua lindo. militância ter começado na Igreja Católica. Uhum. Eu também vim de uma família muito católica. Não sou praticante mais, mas Eu mantenho também a já minha não sou fé. mais. E São Francisco, né, que é o protetor dos animais. E eu coloquei ele aqui do Lindíssimo. ladinho para a gente conversar sobre isso. Dri, eu Uhum. queria que você começasse, então, já que esse é o mote, né, da nossa conversa, mas a gente vai falar sobre outras coisas. Eu queria que você começasse explicando sobre esse caso, né, dramático do urso Robinho, né, que estava sofrendo maus tratos, que é um processo judicial, inclusive virou um processo judicial, mas que ele delata também questões que acontecem no zoológico de Goiânia há muito tempo. Né? O Sim. zoológico de Goiânia, inclusive, nem era para ele ser mais naquele local, já tinha um local para ser feito e nunca foi mudado. Então, tem uma série de discussões. Não é a primeira vez que um animal sofre maus tratos dentro do zoológico. Mas eu queria, para a gente começar, que você se atesse à questão do urso Robinho, explicasse para a gente a situação e depois a gente fala também da situação do zoológico. Então, o urso, o Robinho, ele nasceu aqui, né? Ele já nasceu dentro do zoológico. Ele não teria como ser um animal que ia ser recolocado né, num habitat assim e tal. E ele já está com 17 anos. É, e já está com várias doenças. E muitas dessas doenças são causadas pelo quê? Pelo clima de Goiânia, né? O Robinho era para ser um animal que estava num clima que enfrenta, sei lá, menos 39 graus. A gente hoje em Goiânia está num 39. clima aí de 39, né? E numa umidade muito baixa, a gente tem umidade de deserto. Então, assim, é muito complicado a gente imaginar um urso vivendo num clima igual o nosso de Goiânia. E assim, ele vive num recinto de 300 metros quadrados. E isso limita muito, né? Limita movimentos. E não só para ele. Os animais, como um todo no zoológico, eles passam por esse problema de limitação de movimento por causa de espaço, ficar enjaulado, ficar muito fechado ali, assim. Elefante sofre muito. Então, assim, o zoológico de Goiânia, ele realmente está totalmente fora da realidade ele funcionar. Mas, assim, é um caso assim de todos os zoológicos, sabe? É uma coisa que a gente deveria estar falando sobre isso, sobre não existir mais zoológico. E aí o Robinho ele
tem essa questão aí, o... Eita, travou, meu Deus. Dri, oi? Voltou, voltou. Então, e eles entraram com esse processo para mandar ele para um santuário dos gnomos, lá em São Paulo, para ele ficar numa área em torno de 2.000 metros quadrados, para ver a diferença, né, que ele ia encontrar dos 300 metros quadrados que ele fica para 2.000 metros quadrados. E sem jaula, né, sem estar fechado, ele ia estar livre, com acesso livre para água corrente. Então, assim, para ele ter pelo menos um pouco de dignidade nesse resto de vida que ele tem, né? Que ele já passou tanto tempo preso, enjaulado, para que ele pudesse ter um pouco mais de dignidade. Durante esse processo, a justiça determinou que era para fazer essa transferência. Só que aí agora, no final de agosto, a prefeitura conseguiu derrubar essa determinação da justiça e ele permanece aqui em Goiânia. Eles construíram um novo recinto para ele, um espaço maior, porém ainda não atende, né, às necessidades e ainda continua passando por todos os casos que a gente sabe de estar em estresse, estar doente, estar num lugar muito pequeno para ele. Então, assim, o problema continua. Não, só tentaram mascarar e a gente sabe que permanece da mesma forma. Sim. 300 metros quadrados, meu Deus, é terrível. Gostei do seu copo do Goiás. Então, eu sou da torcida dos Esmeraldinos Antifas também. Eu esqueci de mencionar. Muito bom, muito bom. Dri, eu queria que você explicasse essa visão, assim, do porquê que não devia existir zoológico, né? Uhum, Eu fui vegetariana, durante 6 meses eu fui vegana e eu, assim, acompanhava, né, toda essa luta de libertação animal e tudo mais. A gente fundou aqui em Goiânia o CLAV, que era o Coletivo de Libertação Animal e Veganismo, em uhum, 2012. E aí o coletivo nem existe mais, mas enfim, essa questão é uma questão muito cara para mim. uhum. E a gente fazia muito essa discussão, né, de não ter zoológico mais. Eu lembro uma vez que foi começar a pecuária, a gente foi para a porta da pecuária e fez uma manifestação lá e tudo mais. Era o que a gente podia fazer, né? Aham. Assim, era um A gente coletivo tá. muito pequeno, mas era a causa animal mesmo, era a libertação animal. E eu me lembro, nossa, você foi falando assim do feminismo levou ao ecossocialismo, eu lembro do livro Política Social da Carne, a política sexual Uhum. da carne. Sexual da carne. Aham. Enfim, bom, a gente vai falar sobre tudo isso. Oi, voltou? Voltou. Minha internet vai ficar oscilando, infelizmente. Você falou do negócio da questão dos zoológicos, né? É, Então, os zoológicos, eles, tipo, o conceito do zoológico é qualquer coleção de animal silvestre que é mantido vivo em cativeiro ou em semi-liberdade, que é exposto à visitação pública e a finalidade dele é ou alternar as visitas ao sociocultural e com objetivo científico. Bom, primeiro, que não tem graça nenhuma a gente ficar lá vendo bicho preso, né, naquele ambiente muito pequeno, que ele não pode estar no seu habitat natural. Essa já é uma coisa que derruba essa lógica de existir zoológico.
A outra questão, que é a de objetivo científico para estudo do comportamento, é outra coisa que também já caiu, já está obsoleto, porque hoje em dia se coloca um chip e dá para rastrear o animal, dá para saber como ele vive, é, o comportamento dele, do que ele se alimenta, como que é a cadeia alimentar ali, como que funciona tudo, mas no habitat que ele tá, sabe? Onde ele nasceu, onde ele tem o instinto natural dele, onde ele vai aprender a caçar, vai aprender a ter os hábitos dele com os outros animais da espécie dele e com os outros que não são da espécie dele também. Então, assim, realmente não se tem necessidade hoje em dia de se ter zoológico. O zoológico é simplesmente para alimentar o ego do ser humano, para ficar ali naquela exposição, porque assim, a gente tem que demonstrar que é superior, sabe? Para mim, a única função que o zoológico tem hoje é essa. É, e assim, hoje em dia, existe já esses santuários, né? No Brasil também tem o Santuário dos Elefantes, que tá aí, eu acho que desde 2016, se eu não me engano, e recebendo esses animais. E assim, é uma coisa que eu acho que é uma coisa que deveria ser mais difundido, sabe? Para que as pessoas tivessem mais noção, assim, que não é legal a gente ir lá para ficar visitando. E outra coisa, os zoológicos, eles são, além de tudo, eles são usados como tráfico, né? Para tráfico de animais. Tanto para tirar animal do zoológico, quanto alguns animais chegam através de tráfico, né? E o tráfico também é outra coisa, assim, horrível da gente pensar que os animais são transportados, tipo, dopados, coloca pássaro em cano de PVC, enrola cobra em meia, né? Tipo, a gente teve esse exemplo bem famoso que ficou aí daquele cara lá de Brasília, né? Um traficante que a mídia chama de estudante de veterinária, Uhum. né? Mas a gente tem que chamar de traficante, não é porque ele é branco e burguês. É, e assim, a gente vê que é um comércio bilionário, que o Brasil hoje é um dos principais países que está no meio envolvido nesse tráfico de animais, gera aí em torno de 10% do que é lucro de tráfico de animais no mundo inteiro está no Brasil, porque o Brasil tem uma fauna muito rica, né? E tem muitos países interessados, muitos criadores aí interessados na nossa fauna. Então, assim, essa questão dos zoológicos, ela é uma questão que vai muito além, sabe, de maltrato só ali dentro, sabe? É uma coisa que tem toda uma rede. O zoológico de Goiânia já foi investigado por caso de tráfico de animal silvestre em 2005, só que foi uma investigação que também não foi para frente. Além disso, o zoológico de Goiânia já passou por uma questão de perca de mais ou menos assim, sei lá, 500 animais numa época que estava em reforma. Acho que ficou bem famoso na mídia nessa época, mais ou menos 2009 a 2012, uma reforma que durou uns 3 anos. Os animais em estresse foram morrendo, é, eles não tinham os recintos em espaços bem cuidadinhos, assim, e também com denúncia de maus trato, denúncia de que eles estavam sendo mal alimentados, não estavam com acesso à água de qualidade. Então, assim, aqui em Goiânia é uma coisa que realmente a gente tinha que falar, cara, não dá mais, aquele lugar ali não tem como é, mandar. Deixa eu ver o que a Sara tá Depois, perguntando. depois a gente parte para as perguntas. Vou fazer, Sara. Sara, eu não sei. Não sei te responder isso aqui sobre o mercado de carne de animal silvestre relacionado com o zoológico. Não sei disso. Mas é uma coisa assim que a gente já viu tanta barbaridade que eu não duvido que aconteça, sabe? Nessa época que teve as denúncias em 2005 sobre tráficos de animais aqui do zoológico de Goiânia, o zoológico contava com um plantel de cerca de 10 mil animais que foi reduzido a praticamente 1.000. Não. E, tipo, se alguém me falar
que isso não é tráfico, eu não sei, né? Mas esses processos nunca foram para frente, né? Tanto de tráfico quanto esse de maus tratos, né? Das mortes dos animais, que morreram muitos animais num espaço muito pequeno. Isso aí nunca andou, nunca foi para frente. E o zoológico continua sendo assim, ah, vamos reformar, que aí vamos dar uma maquiada e segue em frente, né? É isso. Dri, eu vou te fazer uma pergunta que talvez deveria ter sido a primeira pergunta quando você se apresentou e você falou que era ecossocialista e eu também te apresentei assim. Mas eu quis primeiro começar sobre o caso do Robinho, que eu acho que a gente tem que falar dele, acho que a gente tem que Uhum. falar sobre o zoológico de Goiânia e, enfim. Mas a primeira pergunta que eu deveria ter feito é o que é de fato o ecossocialismo, né? Tem muitos agora dentro do nosso partido, tem uma corrente ecossocialista e tem se falado cada vez mais, né? Tem YouTubers, tem, enfim, muita gente falando sobre ecossocialismo. Então, se você puder dar uma resumida para a gente sobre o que é de fato Uhum. esse ecossocialismo que todo mundo está falando. Sim. Então, o ecossocialismo agora, ele é a palavra meio da moda, né? Assim, ficou bem assim, na esquerda tá se descobrindo o ecossocialismo, mas o ecossocialismo ele não é novo. O ecossocialismo ele já vem sendo estudado, o Michel Lovy vem aí desde a década de 60, 70, falando sobre o ecossocialismo, pautando o ecossocialismo. Então, assim, a gente chegou num ponto de destruição aí do planeta, né? Que o neoliberalismo ele foi capaz de fazer coisas assim absurdas é, e assim explorar tanto que a gente está chegando a uma catástrofe, né? A catástrofe ambiental ela vai ser uma coisa assim que a gente nunca viu, sabe? Não se tem notícia, nunca foi visto antes. Isso tudo por causa dessas práticas de exploração do meio ambiente. As práticas, elas só querem degradar e elas vão deixando esse rastro de destruição, né? Porque os povos nativos, eles estão sendo exterminados, e os que não estão, os que sobrevivem, eles são retirados dos seus territórios. A gente tem aí exemplos gritantes, infelizmente, aí, do extermínio de povos indígenas, quilombolas. A pandemia, ela, infelizmente, o que ela trouxe foi escancarou isso de uma forma muito, muito triste para a gente. A gente todos os dias tem notícia de indígenas sendo mortos, tanto pela Covid quanto por grileiro. Então, assim, madeireiro que é uma infinidade de coisas muito absurdas, sabe? As áreas de floresta desmatada, né? As queimadas que acontecem, Pantanal. Ai, travou de Dri, vamos só aguardar um pouquinho, gente. Ela avisou que a internet estava oscilando. Olha, saiu. Gente, tô tentando chamá-la de novo. Voltei. Travou bem na hora que eu estava falando do Pantanal, né? Sim. O Pantanal hoje, com queimada,
que essas queimadas são só para utilizar, para formar pasto, né, para criação de boi, o Pantanal perdeu uma área de 10% que não tem como ser recuperado. 10% do Pantanal perdido. Então, assim, essas áreas de floresta aí que a gente viu ano passado também, a queimada no Amazonas, da floresta amazônica, foi algo recorde também, infelizmente, um recorde muito triste, né? Outra coisa também, as águas poluídas, né? Nascente, os rios, o mar, o oceano, tudo poluído por causa da indústria que despeja dejeto ilegalmente, além de agrotóxico, né, que é usado em lavoura, que também vai escorrer para esses rios e também vai poluir. E a população também, que é envenenada, né, por esses agrotóxicos aí, que o Brasil está batendo recordes de uso de defensivo agrícola nas suas produções. Tudo para acelerar essa produção de alimento, né? Então também aquela coisa que eu falei da zootecnia, né? Que é para produzir em menor tempo e tudo mais. Aí, para quem planta também, né? Para a galera da agronomia e tudo mais, também tem essa questão de acelerar para poder ter mais lucro, para diminuir o tempo de cultura, né? Das plantas e tal. Então, isso tudo são esses fatores todos aí a gente junta e eles vão contribuir para que comece as mudanças climáticas. A gente tem uma expectativa que em 10 anos a temperatura da Terra vai subir em 3 graus e isso pode causar a morte de 2 bilhões de pessoas. Então, é uma coisa assim que é urgente e a gente precisa discutir realmente assim. E aí, o que é o ecossocialismo? O ecossocialismo ele chega como assim, é uma alternativa que a gente vê para tentar barrar um pouco e frear esse desastre ecológico que está tão assim eminente, né? Primeiro a gente faz essa crítica ao socialismo não ecológico, o socialismo que não pensou em tratar o meio ambiente como um local, um explorado, né? Assim, a gente coloca que a gente tem as opressões de mulheres, a gente tem as opressões de negros, a gente tem a opressão da comunidade LGBTQI+, e a gente tem a opressão que o ser humano faz para o meio ambiente, que também é uma forma de opressão e exploração. E tanto esse modelo socialista não ecológico, que foi fracassado na União Soviética, é uma crítica que o ecossocialismo faz, mas o ecossocialismo faz principalmente a crítica ao modelo de ecologia do capitalismo, né? Se você for falar assim, o modelo de desenvolvimento, vamos falar de ecologia, mas se você está falando de ecologia sem pensar a luta de classes, sem pensar no fim da exploração, sem pensar em acabar com o capitalismo, a gente está falando de jardinagem, porque falar de ecologia sem luta de classes é jardinagem, não existe isso. A gente precisa pensar num modelo novo, a gente precisa pensar que se a gente luta pela revolução, né, como a gente fala aí no PSOL mesmo, a gente fala tanto aí que a gente espera uma sociedade mais justa, uma sociedade que não explore, que não oprima, a gente tem que pensar aí na revolução e na luta de classes. Só que aí a gente tem como premissa no ecossocialismo aliar essa luta de classe com esse modelo que vai unir campo, cidade e floresta. A gente, principalmente da cidade, respeitando os espaços, né, do campo, o pequeno produtor, a agricultura familiar, e pensando também que a floresta tem os territórios, tem os povos originais, e principalmente a gente tem que repensar drasticamente o consumo, e não falo nem de forma sustentável, a gente tem que mudar totalmente o modelo que a gente tem hoje em dia de consumo
E aí entra também a libertação animal, porque o que sustenta o agronegócio é essa cadeia de produção animal, que é confinamento, né? São as granjas de suíno, de ave, que são coisas assim, são muito cruéis, sabe? Eu que já fui em confinamento, os bois, assim, eles são engordados num tempo muito curto de tempo, num espaço muito curto de tempo e num espaço também muito limitado, né? As baias, elas são até grandes, só que elas têm uma ocupação de animais também muito grande. Eles são animais que ainda não desenvolveram a musculatura total, assim, então eles são muito grandes, eles ganham muito peso em pouco tempo, eles desenvolvem muito problema de articulação, né, assim, por causa daquele sobrepeso nos joelhos mesmo e tal. Assim, o cenário de um confinamento não é nada, Desse ponto de nada. vista, então, Dri, para ser ecossocialista, a gente deveria ser todo mundo vegano. Então, Mari, eu costumo falar assim que É não, uma sabe? dúvida, né? Porque, enfim, Não, isso daí, com certeza, é uma dúvida e é uma é o que dúvida bem rola por aí, correta. né? Sim, sim, é uma dúvida bem correta. Bom, a gente não precisa ser vegano para ser ecossocialista. Eu não sou vegana. É, eu conheço bastante gente hoje no veganismo. Eu acho que é bem interessante, sabe, o que os veganos estão fazendo e o que eles lutam também. Eu acho bem bacana a luta pelo veganismo. É, hoje em dia já se tem discussões mais interessantes também sobre a questão do veganismo se tornar mais popularizado, assim, ele atingir uma camada da sociedade assim que está mais marginalizada, pessoal é, de favela mesmo, o pessoal da periferia, porque se tem uma ideia de que o veganismo, a dieta vegana, ela é uma dieta cara. Só que hoje em dia já se mostrou, já se tem estudo que ela não é uma dieta cara. Mas assim, é bem complicada essa questão do veganismo, porque a gente tem uma base de alimentação também do brasileiro que é baseada em arroz, feijão e carne, né? Então a carne está muito presente e a gente tem uma cultura de que a carne vai fortalecer, né? Assim, a pessoa precisa da carne para ter sustância e tudo mais. Infelizmente a gente está aí num período de inflação terrível, né? Que o arroz, o feijão e a carne, que são os três itens da alimentação, estão com preços exorbitantes e eles vão fazer a gente acreditar que isso é por causa da pandemia, de auxílio emergencial, mas isso é uma outra coisa absurda. Mas então, tem uma galera aí já num rolê veganista mais popular, tem a própria transcomunista que eu falei antes, né? Ela é vegana, ecossocialista. Tem o Chavoso da USP também, que é vegano e é um cara de periferia e tudo mais. E isso popularizou muito. Só que, assim, a libertação animal, a causa da libertação animal, ela precisa, o que a gente tem que lutar para acabar com o comércio ilegal. Compra e venda de animal doméstico é uma coisa também que é muito importante que acabe, que isso aí também é uma causa da libertação animal. Falta só o Íris assinar aí, né, o projeto de lei para acabar com o comércio de animais domésticos em Goiânia. Isso é um avanço bem grande. Mas só que para a libertação animal, a gente não é parar de comer carne, a gente tem que acabar com o agronegócio, a gente tem que acabar com a indústria da carne. Porque hoje no Brasil, no Brasil, a gente consome carne vinda, alimento vindo de agricultura familiar. Esses animais que são criados em confinamento, que são criados em granjas, aves, suínos, os bovinos, é,
eles são criados para exportação, eles não são criados para nossa alimentação. A gente não fica a gente não é alimentado com esse tipo de com esse alimento que é criado e a gente a nossa alimentação, 70% da base da alimentação do brasileiro, ela vem de agricultura familiar. Então, assim, o que tem que acabar é a indústria da carne. Eu não acredito que a gente vai chegar num dia que ninguém vai comer carne. Isso eu não tenho essa. Não acredito que isso seja algo capaz de acontecer, algo possível. Mas eu tenho, assim, a utopia, né? De que a gente consegue boicotar e acabar com o agronegócio, que é o principal vilão aí do nosso da destruição do nosso meio ambiente e da causa do sofrimento dos animais. Deixa eu contar uma coisa rapidinho aqui. Eu conheci o veganismo através da cultura punk, né? Porque as bandas punk, toda não é só banda, né? Coisa que as pessoas não sabem é que não é só a música, mas tem toda uma cultura punk e tal. Uhum. E o pessoal, assim, da periferia e tudo mais, e todo mundo era vegano. E a gente conseguia fazer o nosso rango, e as pessoas Uhum. até vendiam rango vegan nos rolês e tal. E a gente fazia muito essa discussão, assim, o veganismo não é coisa de gente rica, não é uma questão, sabe, não é só um boicote, é uma questão ideológica também, Uhum. né? Então, Com assim, certeza. quebrar esse estigma de que veganismo é coisa de gente rica. Gente, comprar verdura está sendo muito mais barato do que comprar, É. como você mesma Mas disse. a gente acaba assim que a propaganda contra o veganismo ela também é muito grande, porque justamente por causa do agronegócio, né? O agronegócio ele se vê ameaçado por essa indústria, só que ao mesmo tempo ele usa essa indústria também, essa parte assim, essa população vegana, né? Porque, por exemplo, a gente tem aí a Sadia lançando hambúrguer vegano. Velho, isso aí vai adiantar o quê? Sabe? Você tá. Não vou comer carne porque maltrata animal, não sei o quê, mas olha esse hambúrguer da Sadia, é vegano. Putz, adiantou o quê? Você tá alimentando a indústria do agronegócio do mesmo jeito, sabe? Sim, Então, assim, tem coisas que realmente se a gente não discutir o, o boicote do agronegócio, o fim do agronegócio, só parar de comer carne não é nada, sabe? Não é solução para nada, não. sim. Tri, eu queria te perguntar, e aí já é uma pergunta porque você felizmente está me ajudando a elaborar as propostas, mas explica para o pessoal como seria uma Goiânia ecossocialista. Certo. Bom, Que a gente orgulho de ter. ter você para me ajudar a Imagina. pensar isso. Imagina, o orgulho é meu, porque assim, uma coisa que já te falei que essa proposta sua de política com afeto é uma coisa que me contempla muito, assim, eu acho muito interessante. A gente precisa mesmo pautar a política de uma forma é, que consiga receber, sabe? E isso vai muito assim nisso que eu tenho estudado sobre o ecossocialismo, sobre o bem viver, sabe? O respeito às pessoas, esse afeto, a preocupação com saúde mental, isso tudo é muito importante, sabe? A receptividade, a afetividade entre as pessoas, isso é muito importante, assim, e para mim também é um orgulho muito grande, sabe, Mari? É, então, assim, a gente tem conversado, né? E eu até numa reunião que a gente fez, eu fiz esse questionamento sobre a questão de Goiânia, porque Goiânia sempre foi tida como uma cidade verde, né? A cidade muito arborizada e tudo mais. Mas ela é a cidade verde para quem? A Goiânia é uma cidade arborizada, é uma cidade com muitos parques, mas isso aí atende quem, né? É uma cidade que atende, primeiro que atende só os bairros de elite, assim. A gente vê, olha, onde fica o Vaca Brava, né? Onde fica até o próprio Parque Cascavel aqui no Jardim Atlântico, onde fica o Parque Flamboyant. Então, são sempre parques em setores nobres, bairros nobres. A periferia não tem acesso a nada disso.
muito pelo contrário. Nas periferias, o que a gente vê, as pessoas mal têm asfalto na rua. Tem lugares em Goiânia, assim, com muita dificuldade mesmo. O pessoal tá em situações, assim, muito precárias. Não tem nem saneamento, né? Então, assim, a gente primeiro tem que pensar isso. Goiânia é uma cidade verde para quem, né? Para quem que isso atende? Aí a questão dos parques, né? Que é uma coisa assim que a especulação imobiliária é muito grande em volta desses parques. O Parque Cascavel, por exemplo, eu tô apontando para lá, é porque eu moro no Parque Amazônia. Tudo bem, amiga. E quando eu aponto para lá é Você porque o acabou de Cascavel revelar fica. onde você mora, mas. Eu sou da periferia, né, e tal. Hoje em dia aqui também o Parque Amazônia passou por esse processo de especulação imobiliária. E lá em volta do Parque Cascavel, antigamente era uma área inabitada e hoje tem, se eu não me engano, 4 ou 5 prédios, né, assim, essas torres. E o que era usado na época para vender os apartamentos era o parque. Só que esse parque foi construído e as nascentes que tinham lá foram destruídas. O lago que tinha no parque, ele secou. Hoje eles estão tentando revitalizar o parque, só que tá tudo assoreado, foi um negócio que foi criado sem muito projeto e tudo mais, simplesmente para especulação imobiliária mesmo. É, Mesma coisa que e aconteceu aí com também o Parque Flamboyant, né? o Aquela Parque área Flamboyant lá também. do parque, ela é uma área do dono do próprio shopping Flamboyant, que ele Uhum, deixou especulando durante décadas. E aí, quando ele aham, vendeu, ele cedeu a área do parque para a uhum. prefeitura, ele vendeu tudo ao redor já para as imobiliárias construírem os prédios. Mas Pois enfim, é, continua. porque. Não, então, a gente primeiro, né, tem que pensar nessa questão de Goiânia, assim, de distribuir mesmo esse, tipo, vamos fazer plantio de árvore, mas não vamos centralizar tudo, tipo, vamos para lugares onde não tem isso mesmo, onde está tudo no seco. É, tem estudos, né, sobre arborização. A arborização da cidade, ela traz uma diminuição no clima, vai aumentar o bem-estar da população como um todo, sabe? Mas quando a gente pensa em arborizar, sempre é pensado só bairro nobre, só onde está a burguesia. Então a gente tem que pensar isso de uma forma assim que seja distribuída igual, sabe? A periferia está pedindo isso mesmo, e é uma coisa que precisa ser urgente. É, por exemplo, também, uma outra questão ecossocialista que dá para se trabalhar muito bem é a das hortas, né? Horta agroecológica, que para ser colocado para a comunidade. A gente tem aí lotes aí vagos usados só para especulação imobiliária. É, aqui, né, que eu moro no Parque Amazônia, a gente tem inúmeros casos assim, porque hoje o bairro está cercado de prédio, só que era aqueles lotes que ficaram vagos aí, ó, anos, assim, décadas, e até hoje ainda tem alguns terrenos desses vagos, e tem lugar que podia estar sendo usado para isso, sabe? Plantar uma horta, a população, a comunidade, a gente sabe muito bem que quando tem esses projetos, a comunidade ajuda, e a comunidade mesmo, é, ela mesma vai ajudar a plantar e ela mesma vai desfrutar daquilo ali, né? Maria José é minha mãe, viu? Ela tá perguntando sobre o. Ela vai fazer ela fez a minha próxima pergunta. Seria sobre o plano diretor que acabou com as nascentes lá no Passeio das Águas, né, para construir o Sim. shopping. E agora a gente está numa votação de um novo plano diretor, passando assim a contragosto da população, num processo de gentrificação do setor sul, de bairros históricos de Goiânia. Enfim, Dri, eu tenho mais duas perguntas que eu acho que a gente vai gastar um tempinho. Então eu queria passar para elas, porque eu não Pode posso ser. terminar essa live sem te perguntar. Você falou muito sobre a questão da indústria da carne, do agronegócio. Eu acho que uma das coisas que eu fiquei traumatizada no doutorado foi que eu estudei reforma agrária, eu estudei a UDR, né, que é a organização do nosso queridíssimo governador na década de 80.
que Uhum, foi o combate ao projeto de reforma agrária e dos movimentos sociais e da CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, do SEBS e uhum, tudo mais. E desde lá, assim, desde a década de 80, o agronegócio já vem se estruturando e aí, na verdade, bem antes, na década de 70, do que eles chamam de Revolução Verde, que é o uso do maquinário no campo e tudo mais, a gente vê que o cerrado foi o bioma que foi devastado com a maior rapidez da história do uhum, planeta. Isso eu uhum, ouvi numa palestra da professora Nazaré, maravilhosa, do ICB, da UFG, que é militante e tudo. E ela faz sempre esse alerta, né? O Cerrado foi o bioma mais devastado da história do aham, mundo. E a gente está aqui no centro do Brasil, o local onde mais deveria ter cerrado, todo devastado. E as consequências a gente sente na pele, literalmente, né? O aumento da uhum. temperatura. Tipo, acho que hoje está fazendo 47 graus, não é Tá, possível. por aí, por aí. Né? E aí a gente vai vendo que cada ano o calor vai aumentando e tudo Uhum. mais. E as pessoas não conseguem fazer essa relação, né? De que o aumento do calor tem a ver com a destruição do cerrado. Né? Então eu queria que você comentasse um pouco. A gente não pode terminar essa live sem falar sobre essa destruição do cerrado. E te prepara, não gasta todo o seu tempo, porque a próxima pergunta e última será sobre Ricardo Salles. Então, Mari, assim, como eu falei antes, né, o agronegócio, principalmente em Goiás, ele se estruturou de uma forma muito forte, porque aqui é o lugar das oligarquias, é o lugar do coronelismo e é o lugar assim, dos donos de fazenda, assim, gigantesca, É de e coronel tudo mesmo. coronel, O nosso governador é de uma nosso família governador. coronelista há Exatamente, as oligarquias séculos. tomaram conta. E o que que acontece? Essas terras desse povo é tudo para soja, milho e boi. Soja e milho para alimentação dos animais, né? E para exportação também. Os bois. Então, assim, por que que o Cerrado foi destruído dessa forma? Porque tudo virou fazenda. Tudo virou fazenda. Tudo que a gente pode pegar aí, ó, para uma viagem que a gente for fazer, pegar a estrada, tudo do nosso lado é Ai, por pasto. favor, vamos fazer Tudo uma é pasto. viagem. Ele queria. Depois da pandemia. Sim, depois da pandemia. Deus abençoe, que logo acaba isso. Então, assim, é tudo pasto, virou pasto. A gente não tem cerrado, a gente tem árvores que resistem aí, a gente tem ipê e não sei o que, mas isso que a gente tem hoje de vegetação, isso não é cerrado. Isso aí é só um restinho aí que está tentando respirar. A gente tem um pouco de chapada aí, a chapada sempre tem umas queimadas, mas ela ainda está resistindo. Mas isso aí o agronegócio é responsável pelo extermínio do cerrado. O bioma acabou exatamente por causa do agronegócio, por causa porque a gente não teve reforma agrária. A gente teve tentativas aí, só que a gente sabe que tem uma bancada ruralista, bancada do boi aí, que é fortíssima, que nosso digníssimo governador era o líder, né, na época que Ele ele era criou. senador, criou a bancada do boi, né, aí, e realmente o agronegócio ele vem devastando tudo e acabou com o nosso cerrado. Isso aí é o mais, assim, o que aconteceu, assim, foi a devastação realmente por culpa do agronegócio. Não tem muito nem o que falar, sabe? Então, se a gente não pautar, se a gente for falar de libertação animal, se a gente for falar de recuperação de meio ambiente e tudo mais, se a gente não pautar o boicote total a agronegócio e o fim do agronegócio, a gente está começando a falar errado, sabe? Ficar nessa só de vamos parar de comer carne, tadinho dos bichinhos, não é assim não. A gente tem que ir bem mais a fundo, a gente tem que falar da raiz do problema. A raiz do problema é o agronegócio, que é também que está acabando com índio, está acabando com quilombola, está acabando com cigano, está acabando com todos os povos tradicionais que tem no Brasil também. Quando eu divulguei a live que eu ia fazer contigo, teve muita gente me procurando para
fazer uma série de perguntas que eu acho que não vai dar tempo, porque eu não abro mão de falar sobre o Ricardo Salles. Mas só para você saber, assim, muita gente falando sobre a questão animal em Goiânia, falando de questões, por exemplo, de a quantidade de animais nas ruas, né, que tem problemas crônicos, assim, no centro de Goiânia tem colônias de gatos, né, e a falta de política pública para, por É exemplo, algo ter que seria muito um serviço de castração, isso. né? Eu Existem acho que algumas cidades que têm hospitais veterinários públicos que fazem serviço de ronda para pegar os animais, é, mesmo que os animais, infelizmente, continuem na rua, mas eles castram, né, para eles não se reproduzirem e não ter cada fica vez mais mais fácil de animais cuidar, né? abandonados. Uhum. Então, assim, É, teve teve uma vários época, eu questionamentos sobre isso. Eu não sei se hoje em dia ainda continua, mas teve uma época em Anápolis que eles estavam fazendo, né, essa castração, a prefeitura fazia. E eu acredito sim que essa castração dos animais pela prefeitura, ela é um modo da gente começar a pensar também dessa responsabilidade e tudo mais, e diminuir esse sofrimento, sabe, dos animais. É uma política de ecossocialismo também, porque é uma forma de libertação animal de alguma E forma. é importante as pessoas perceberem que é uma responsabilidade coletiva, né? A gente Coletiva, domesticou exatamente. esses animais, agora não adianta a gente querer voltá-los para a natureza. Exatamente, Cachorro, gato, por exemplo, não vão, sabe? Então, assim, a gente domesticou, a gente tem responsabilidade sobre eles. E é, responsabilidade tem a ver com a Aninha, castração. a Aninha tá falando aqui, né, do Hospital Veterinário Público. Eu Sim, concordo que tem isso é uma alguns coisa que projetos de lei de alguns vereadores do PSOL que eu andei dando uma pesquisada para a gente depois Uhum. conversar. Não, e isso aí é algo que tinha que ter há muito tempo, sabe? Uma cidade do tamanho de Goiânia já precisava ter esse hospital veterinário público e também era uma forma de se cuidar melhor desses animais, até os da rua, sabe? E assim, e é uma questão do poder público fazer, porque assim, inegavelmente as ONGs fazem um trabalho maravilhoso. Sim, Maravilhoso. sim, elas tiram leite de pedra, né? Eu sempre ajudei, eu sempre adotei bichos, né, nessas ONGs, mas a gente não dá conta, né? Só com Não. ONGs, é uma responsabilidade do Aham, poder público mesmo. Bom, exatamente. temos 8 minutos e a gente. Por onde a gente começa a falar do Ricardo Salles, Dri? A gente Ai, começa com as queimadas da Amazônia, a gente começa com as queimadas no Pantanal, a gente fala sobre ele aproveitar a pandemia para passar a boiada. O que a gente fala? Assim, essa é questão de tanta coisa, é tanta coisa. quando eu lembro dessa frase da pandemia, sabe, de passar a boiada, eu começo a tremer de raiva, assim, que eu sou escorpiana e eu sou uma pessoa assim muito raivosa, sabe? Eu fico com raiva muito fácil. E assim, a gente viu que realmente essa questão de passar a boiada deu totalmente certo, né? Porque o que eles planejavam tá indo à risca, assim, porque parece que eles estão numa união, assim, os ministérios, para ver quem é mais filho da puta e para conseguir também os projetos de um Olha, as contas passar não e. tem nada com isso. Não, é realmente. Mas assim, parece que um ajuda o outro nesse projeto neofascista de destruição de tudo, de deixar de precarização do trabalho. Então, assim, realmente a boiada tá passando e a gente tá aí é, vendo tudo aí de braço cruzado. Infelizmente aí ele falou, né, que usou o mico-leão dourado para falar das queimadas lá na floresta amazônica, e o mico-leão dourado é um bicho da Mata Atlântica, né, assim. E aí, tipo, o cara, ele é o ministro do meio ambiente, sabe? Tipo, ele não precisa ser biólogo, mas ele tem que ter o mínimo de noçãozinha, sabe? De conhecimento, assim, de fauna, flora, para poder. Mas só que ele também não tem interesse nisso, né? O que ele tem que saber é sobre o interesse do agropop, o agrotech, né? Isso aí para ele é mais importante.
Porque aí também a gente tem que colocar a ministra da Agricultura no meio aí também, né? Porque a gente muito fala do Ricardo Salles e a ministra da Agricultura também, ó, vamos liberar agrotóxico. A gente está batendo recorde aí, tem mais de 300 agrotóxicos defensivo agrícola liberado para ser jogado aí, para estar envenenando trabalhador na zona rural aí direto, o pessoal morrendo, tendo câncer. É, aí a gente tá parado, né? Assim, tá, tipo, os ativistas de meio ambiente morrendo, todo mundo, gente sendo assassinada e todo dia a gente tem notícia. E isso aí é tudo na conta deles, sabe? É grileiro, madeireiro, galera aí extrativista, o povo tá liberado, sabe? Eles se sentem à vontade para fazer o que quiser. E é uma coisa muito, muito, muito triste, muito degradante. A gente chegou numa situação assim que eu posso falar que é desesperadora, sabe? Desesperadora. E Falando só lembrando, sobre ecossocialismo, né? Se a gente for falar, se a gente começar a falar de feminismo aqui, é mais uma live só para falar de tristeza e das coisas horríveis que tá passando também. e lembrando que o agronegócio foi o único setor que não teve queda nenhuma. Aliás, fechou em Não, alta teve no alta, período da porque economia. assim, enquanto o pessoal tá brigando para pagar um auxílio de fome de R$ 600, querendo baixar para 300, o agronegócio tem liberação de verba, de incentivo de 32 bilhões, sabe? Para o agronegócio, que foi o que foi liberado agora, já no meio da pandemia, foi liberada aí uma verba para. E aí a agricultura familiar leva uma fatiazinha desse tamanico. Aí o médio produtor tem um pedaço um pouco maior e o latifundiário pega mais da metade dessa grana aí de incentivo, sabe? É muito desigual, sabe? E eles não têm medo também, né? Porque o pessoal aí, os latifundiários, a gente sabe qual que é a política deles, né? A política deles é da bala, né? Também tem isso. Dri, nosso tempo está acabando. Ai, gostei tanto, Gostei tanto da demais nossa também, conversa. mas ai, é muita coisa triste. Nossa, Realmente, é realmente. muito Foi triste. foi um tema bem triste. Bem É triste, assim, pesado. é pesado falar sobre isso. Bom, eu vou deixar um tempinho então para você se despedir. Gente, essa mulher maravilhosa que está me ajudando a elaborar, junto com a Marília, que é uma bióloga também, está me ajudando a elaborar propostas, né, para meio ambiente, proteção animal. Então, olha que responsa. Dri, despede do pessoal e eu te agradeço muito, 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 muito. Obrigada, a gente segue conversando agora no Certo. privado, mas obrigada por ter topado participar da live. E despede do pessoal aí. Dá esperança pra gente, pelo Certinho. amor de Deus. Então, Mari, eu queria Vou muito te botar até o São agradecer. Francisco aqui, ó. Eu queria muito te agradecer, de verdade, assim, o convite para fazer a live. Eu estava até comentando com as meninas, com a Sara, com a Lau, com a Aninha, que, assim, a gente percebe que quando a gente é respeitada, sabe, pelo que a gente conhece, pelo que a gente tem de bagagem, assim, a gente se sente até, assim, melhor, sabe? Eu vinha de um período aí um pouco conturbado, que isso não estava acontecendo, mas, assim, fiquei muito feliz com o seu convite. A gente vai seguir nessa militância, vou seguir junto com você. É uma alegria muito grande participar também na sua campanha, pré-campanha, e a gente vai somar com certeza. E também falar aí para a galera que vamos tentar lutar contra o agronegócio. Eu acredito, eu tenho essa utopia aí que a gente consegue, sabe? Se a gente se unir, se organizar. A gente precisa se organizar. Vamos conversar mais de ecossocialismo. Gente, a gente tem um grupo de estudo maravilhoso, chama. Ai, eu até esqueci o nome do grupo de estudo. Mas me procura na DM que a gente te encaminha para o grupo de estudo. A gente discute ecossocialismo, a gente discute bem viver, a gente discute a conjuntura política e estamos aí para isso. Tuíra Caiapó, o nome do grupo de estudo.
Maravilhoso. Olha A que nome Sara tá bom. lá conduzindo, a Sara tá lá conduzindo maravilhosamente. Quem quiser participar é só chamar na DM que a gente encaminha aí. Vamos seguir junto. E Ai, boa sorte, Mari. Vai ser lindo, 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 lindo. obrigada, querida. Obrigada a todo mundo. Um beijo.